Olá, patriarcas e matriarcas, quem fala com vocês é o Pai Lau, você está no canal do Patriarcado TV e hoje, na Rádio do Pai Lau, vamos falar sobre a importância da Páscoa, mais especificamente a importância de Nosso Senhor Jesus Cristo. Eu não faço ideia de como o algoritmo do YouTube vai entender falar sobre Jesus, não sei mesmo. Então, para ajudar o nosso alcance, curtam, comentem, compartilhem, por favor. Inscrevam-se no canal para ajudar a gente. Vejam também nossos outros produtores de conteúdo. Esse aqui não é o canal do Pai Lau ainda. Ouviu, Rorschach? Tô de olho, já tô sitiando o lugar aqui. Mas vamos lá. Primeira coisa, quando a gente diz Nosso Senhor Jesus Cristo, sempre vai ter um xarope, sempre vai ter um mala para dizer assim, você quer impor a sua religião para mim? Não, filho. O que acontece é o seguinte, como eu sou cristão, eu acredito, sim, que Jesus Cristo seja a salvação. Então, eu acredito que quem crê em Jesus e quem tem Cristo como Senhor, vai para o céu e vai ter uma existência maravilhosa. Quando eu digo Nosso Senhor, eu digo que mesmo que você não acredite, eu tenho fé que você pode ser salvo também, que você pode ir para o céu comigo também. Então você acha que você vai para o céu? Eu estou fazendo o possível para isso. Eu acredito sim. Então quer dizer que você acha que a vida aqui é uma droga? Não. Eu quero dizer que aqui é um degrau. E a gente está subindo, adivinha até onde? Até o céu. Mas eu não vou falar tanto da parte teológica e metafísica. Eu acho que todo mundo sabe quem é Jesus Cristo, mesmo quem não seja cristão. Afinal de contas, estamos no ano de 2022... Depois de quem? Depois de quem? Parênteses aqui. Vocês sabem que eu tenho muitos amigos de outras religiões, inclusive religiões pagãs, inclusive religiões que são relativamente anticristãs, tá? E eu costumo sempre fazer essa piadinha com eles. Eles sempre vêm com uma historinha, não, ele não é tão importante. Tá, tudo bem, vou registrar essa sua fala. Que dia é hoje? Que mês? Que ano? Depois de quem mesmo? Mas falando sério. Cristo, há aproximadamente 2000 anos, a gente não tem como ter certeza absoluta, tá? Porque o calendário mudou várias vezes desde então. Mas há aproximadamente 2000 anos veio à Terra e simplesmente mudou toda uma mentalidade de uma região que era importantíssima, foi contra o maior império do mundo, Estados Unidos, Europa, Facebook, Google, não são nada perto do que era Roma naquela época. E o mais importante que ele fez, ele conseguiu passar a mensagem dele de forma pacífica, porém não passiva. Muita gente confunde isso. Para vocês terem uma ideia, na época de Jesus havia outros profetas. O mundo estava uma bagunça naquela época. Vocês acham que agora está complicado? Vocês não sabem como é que era aquela época. E não, eu não sou daquela época. Não venham fazer piadinha do Peter Jordan aqui do Ei Nerd, tá? Eu não sou daquela época. Mas tudo indica que o mundo estava uma bagunça naquela época. E havia muitos outros profetas. Inclusive profetas que pregavam exatamente o oposto de Cristo. Pregavam o enfrentamento violento contra o império. Inclusive pregavam a lei da forma antiga, com apedrejamentos e tal. E Cristo era contra isso. Ele era judeu, porém, ele tinha uma visão diferente. Isso, obviamente, se a gente considerar que Cristo era apenas humano. Como eu falei, eu não vou falar tanto da parte metafísica e teológica. Ele tinha uma visão diferente. Muita gente também fala que ele era passivo exatamente por evitar o enfrentamento, mas lembrem-se que no templo ele embolachou o pessoal que estava vendendo e fazendo bagunça. Vocês acham que um homem sozinho ia conseguir vencer, entre aspas, né, ali, ia conseguir expulsar tantos vendedores assim, uma gente que trabalha, uma gente que é forte, uma gente que tem um apego muito forte ao dinheiro? Então ele foi muito intenso naquele momento. Ele foi, de fato, ativo. Ele não ficou esperando as coisas acontecerem. Outra situação bem interessante, eu falei de apedrejamento, a mulher adúltera que ia ser apedrejada e ele impediu.
Algum de nós, eu me coloco junto, teria coragem de ficar na frente de um paredão? Vocês entendem do quê? É o que aconteceria naquela época. As pedras podem tirar a vida de uma pessoa sim, minha gente. E era muita gente, e eles adoravam apedrejamento. Era um povo que tinha uma característica relativamente doentia. E ele ficou na frente, ele impediu. E aí, muitas pessoas utilizam essa passagem para dizer, viu? Porque Cristo andava com ladrões, com meretrizes, com assassinos. Jesus amava as pessoas, não os seus pecados. E ele diz para a mulher, depois de salvá-la, vá e não peque mais. Ele não disse, vai e continua fazendo o que você estava fazendo. Vá e não peque mais. Ou seja, quer se salvar depende de você. Não, Cristo não amava o pecado. Que fique bem claro, certo? No caso, o que a gente sabe dele, não existe, né, um evangelho escrito por Jesus, pelo menos não um oficial. Então tudo que a gente sabe dele foi escrito por discípulos e discípulos de discípulos. Então, eu não sei, por exemplo, se Cristo foi dar um puxão de orelha no cara também que estava adulterando com essa mulher, né? Porque a mulher não foi adúltera sozinho, mas com certeza ele não aprovava isso também, tá, gente? Então, ele também não era machista, certo? Tem que ficar claro isso também, ok? Cristo tinha um poder de convencimento realmente fora do normal, tinha uma resistência fora do normal, ou vocês acham que uma pessoa ficar sozinha no deserto por 40 dias e 40 noites é fácil? A maioria de nós não ia durar uma tarde no deserto. Então ele tinha uma resistência, ele tinha uma força espiritual que realmente era divina. Só indo um pouquinho para o lado metafísico teológico, tá? Peço que vocês me perdoem. Mas muita gente fala assim, não, mas então Cristo era humano ou era Deus? Cristo era humano e era Deus. É muita arrogância nossa querer entender tudo o que se passa na existência de Deus. Por quê? A internet existe? Eu acho que existe, até porque nós estamos conversando por ela. Eu estou mandando essa informação para vocês pela internet. Tente explicar para um cupim, que também existe, é um ser vivo, tem ali alguma função. Explica para ele o que é a internet. Você acha que vai conseguir? Então, nós seres humanos estamos para o cupim, mais ou menos como Deus estaria para nós. Você tentar entender a existência de algo infinito é absurdo. Então a gente tem a fé para aquilo que a gente sente, mas não explica. Cristo mudou tanto o mundo que 20 séculos depois a gente ainda fala sobre ele, o nosso calendário, que é o calendário principal do mundo, não se enganem, tá? Muita gente fala que existem muito mais pessoas de outras religiões, e asiáticos, e árabes, e blá, blá, blá. Esquece isso daí. O que ainda move o mundo, por enquanto, né? Pelo menos, ainda é a cultura ocidental. América, Europa, certo? Então ainda hoje o calendário principal do mundo é o calendário cristão. Ainda hoje os ensinamentos cristãos são importantíssimos, certo? Então ele de fato mudou o mundo sem precisar ser violento. Isso é fantástico. No entanto, seu ensinamento é forte, é intenso, é poderoso. A gente tem, por exemplo, a Igreja Católica, que é uma instituição gigantesca, teve sim seus problemas, porque a Igreja é composta por pessoas e pessoas têm suas falhas. A Igreja cometeu erros, é óbvio que sim, mas vejam o quanto ela permitiu o desenvolvimento do mundo. Vou dar um exemplo para vocês. Portugal, Pedro Álvares Cabral, que era membro da Ordem de Cristo, se não me engano, tá? Ele era membro de uma ordem templária, entre aspas. Ele veio para cá, trouxe a igreja para cá, para o nosso queridíssimo Brasil, e se não fosse ele, ou a gente seria uma colônia como da região da África, ali que está uma bagunça até hoje, ou a gente seria um monte de mato. Ah, mas os indígenas vivem com a natureza, em comunhão. Gente, vamos ser realistas. Você quer viver como um Cro-Magnon
Ou você quer viver com as benesses da civilização, muitas delas trazidas pela Igreja Católica, que foi criada graças ao cristianismo? Então vamos ser realistas, ok? Não sei como é que vai ser a recepção desse vídeo, espero que seja boa, espero que vocês entendam. Eu não sou contra outras religiões, eu convivo com outras religiões há muitos anos e tem pessoas de coração maravilhoso de outras religiões. Não é isso que eu estou querendo dizer. O que eu quero dizer é que Cristo é muito importante. Estamos na época da Páscoa, que é a comemoração da sua ressurreição. E se a gente, mesmo sendo de outras religiões, conseguir absorver um pouco do cristianismo verdadeiro, a gente vai conseguir continuar evoluindo e melhorando o mundo. Pensem nisso, estudem sobre isso, abram o coração de vocês sobre isso. Grande abraço a todos, feliz Páscoa para todos vocês, e eu não vejo problema nenhum em ovos de Páscoa, coelhos de Páscoa, etc. Mas são símbolos pagãos. Se os maus, digamos assim, podem pegar os nossos símbolos e transformar e perverter, por que nós não podemos pegar símbolos que não são necessariamente advindos do cristianismo e trazer o ensinamento para o cristianismo? Por que a gente não pode fazer isso? Eu acho que pode sim, não tem problema nenhum. E você, pensa o quê? Coloque aí nos comentários, curta, comente, inscreva-se no canal. Feliz Páscoa para todos e não vão comer chocolate demais. Tchau!